Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. Shiryu Meg aqui, como é que vocês estão? E vamos de novidades do Mecha Novo. Vou trazer aqui pra você um pouquinho da lore do Mecha Novo e do piloto dele também, junto com as habilidades que a gente já agora sabe de fato a descrição correta de como vai ser. Muito provavelmente um vídeo da gameplay dele ainda vai lançar essa semana. Eu tô gravando isso no domingo, dia 12. Então acredito que no máximo até terça-feira dessa semana a gente já tem um vídeo da gameplay dele mostrando ele de fato como é. Beleza? Então curta, compartilhe, inscreva no canal se você não é inscrito e vambora pro pai. Lembrando, essa tradução aqui eu deixei na minha página do Shiryu Meg. O link tá aqui na descrição, vai aqui na descrição do vídeo, que tem o link das minhas redes sociais, aqui do Facebook, para você ver tudo aqui na íntegra. E todas as redes sociais, né, pra você não ficar de fora de nada. Então, vambora. Eu não vou ler página por página do que está aqui, eu vou tentar resumir. Então eu elaborei aqui meio que um texto resumo com toda a lore do Mecha. E eu queria muito saber de vocês nos comentários se vocês preferem assim ou se eu dessecar parte por parte. Mas enfim, eu só vou resumir aqui porque eu acho que fica até com uma pegada um pouquinho melhor, beleza? Então vamos lá aqui da lore do nosso querido Guerrilla Hunter, que eu sinceramente achei a lore desse mecha muito interessante, um pouco diferente do que a gente viu por aí, tá ligado? Pelo menos nas últimas atualizações. Então vamos lá. Durante a Guerra da Singularidade, o Guerrilla serviu como caçador na área da floresta de Campana e lutou contra IAs, inteligência artificiais. Após a guerra, os membros da guerrilha se organizaram na organização não governamental de Hunter, junto com guardas florestais aposentados. O Hunter, né, o nosso Guerrilla Hunter, é um dispositivo militar desenvolvido pela Green Shield Technology, em colaboração com militares de Campana, como um mecanismo de combate. Ele possui habilidades táticas, que vamos ver aqui na frente, tá ligado? Ele possui habilidades táticas, uma arma primária de rifle e espingarda e uma arma secundária de besta de detecção, que pode marcar inimigos próximos. Isso aqui é muito interessante, a gente vai ver aqui as habilidades dele já já, beleza? Além disso, o Hunter pode usar dispositivos de imagem aérea Shadow para criar imagens holográficas para confundir o inimigo. Esse daqui que ele está falando, que é o dispositivo de imagem holográfica, é isso aqui. Isso aqui é o dispositivo que ele vai carregar na altura das costas, né? Se eu não me engano, aqui dá para ver um pouco melhor, aqui na cabeça dele, na real, tá ligado? Que vai criar os hologramas, tá ligado? Pelo que dá a entender, isso aqui vai funcionar como se fosse uma espécie de drone, talvez. Não sei se isso vai sair da cabeça dele para criar o holograma ou se tudo vai sair desse dispositivo que está na cabeça dele. Enfim, só quando sair realmente a gameplay que a gente vai ver de fato como vai funcionar in-game o holograma, em questão de design, vamos dizer assim, tá ligado? Level design, essa é a palavra. Durante o combate, o Hunter pode usar suas habilidades táticas para lançar uma projeção em movimento contínuo na frente e teletransportar-se para o local da projeção para lançar um ataque surpresa. Então, tipo assim, o holograma dele, né, a gente achou que seria, tipo assim, o holograma e o teletransporte. E é basicamente as duas habilidades em uma. A gente vai jogar o holograma, né, que ele falou aqui, né, a habilidade estática dele para lançar uma projeção, que é esse holograma. Que quando a gente lança o holograma, a gente meio que pode reativar essa habilidade e se teletransportar para onde está o holograma. Então isso acho que abre um leque enorme de possibilidades de jogadas, tá ligado? Tanto agressivas quanto defensivas, né? Então vamos lá. Voltando aqui, projeção em movimento contínuo na frente e teletransportar-se para o local da projeção para lançar um ataque surpresa. Beleza? O Hunter é um guardião da floresta que não permitirá nenhum hóspede indesejado que perturbe a paz na floresta. Kiai,
que é o nome do piloto dele, que já está aqui. Não sei se é Kiai, mas é Kie, tá ligado? É K-I-E, tá ligado? Aqui tá as características dele. Kiai é um fiel membro da organização Capable Man e Guardião da Floresta, que gosta de apoiar a caça e completar planos, mas não gosta de obsessão com a natureza e nem com a superfície. Para ele, perseguição é o fim. A perseguição e o fim são um ritual. Então, tipo assim, é um cara realmente focado na caçada. Perseguir e finalizar o alvo é o fim, é o objetivo final, é o objetivo supremo. Enfim, coisas interessantes para comentar aqui sobre a lore desse mecha. Para quem quiser ler tudo na íntegra, tá aqui certinho, mas acho que coisas legais aqui para pontuar. Esse mecha Guerrilla Hunter e essa organização dele são especializadas em lutar contra mechas AI, que possuem inteligência artificial. E quais são os mechas? Basicamente, quase todos os mechas do jogo possuem algum nível de inteligência artificial própria. Tipo, o Arthur, se eu não me engano, ele tem. O Pulsar, eu lembro que ele tem. O Jojo tem. Moonrabbit tem. A Caixa, que eu acho que tem também, não tenho certeza. Mas, enfim. Eu não sei se todos os mechas do jogo possuem inteligência artificial de fato, mas esses que eu falei eu sei que tem. Eu não tenho certeza do Arthur, nem do Akashki, mas eu sei que o Pulsar tem, Jojo tem e Moonrabbit tem. E Moonrabbit e Jojo são mechas com essa pegada de animal. Na lore dele fala que ele é um mecha especializado em caçar mechas com características de animais, caçar animais com inteligência artificial. Então, muito provavelmente eles criaram, quando eu falo eles, eu falo dos designers de Super Mecha, criando ele meio que para ser uma resposta dos mechas do Zodíaco que estão para lançar. Sempre eu percebo isso, né? Faz tempo que eles sempre tentam lançar mechas que as histórias acabam se entrelaçando de uma forma ou de outra, tá ligado? Na lore do Akashki, até agora, aparentemente, tá pra lançar um mecha, vamos dizer assim, lendário, que tem a ver com pedras raras e tudo mais. A gente estava achando que era Moonrabbit, mas provavelmente não é outro mecha que ainda não foi lançado. Ainda tem muitas coisas assim meio que nebulosas na lore do jogo, mas de toda forma é um mecha que é especializado em combate na floresta, em caçar, em perseguir, e muito versátil, que ele é tão bom quanto perto contra longo alcance. Então vamos aqui falar das habilidades dele, tá ligado? Ele tem 2 armas primárias, bem parecido com o Snow Mirage, e isso é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. Ele é bem parecido com o Snow Mirage em alguns pontos, mas vamos lá, ele tem 2 armas primárias, né? Igual o Snow Mirage. Ele tem um rifle de precisão, e aqui o rifle ele diz, deixa eu pegar aqui todo o texto. Um rifle de precisão totalmente automático, com cadência de tiro mais lenta. Então, eu imagino que seja um rifle parecido com o Heavy Rifle, a arma nova que tem no jogo. Eu acredito, eu acredito que seja parecido em questão de design e em questão de tiro, de dano, de cadência, tá ligado? Eu acredito que vai ser um rifle com bastante dano, mas com uma cadência de tiro pequena. Sabe qual é? E bem preciso para lutas boas a longa distância, tá ligado? Esse rifle aqui vai ser voltado para ele a longa distância. Isso que a gente precisa saber. E a espingarda dele, né? Uma poderosa espingarda de ação de bomba de tiro único. Então esse tiro aqui de espingarda provavelmente só vai ter um tiro. Provavelmente vai ser um porradão, tá ligado? Um tiro assim único muito forte, tá ligado? Blow! Pra explodir o cara de dano. Eu não consigo nem imaginar o quanto de dano isso dá, mas por ser uma arma primária, não ser por uma arma secundária, acredito eu que não tenha tanto dano assim. Porém, contudo, entretanto, todavia, é uma espingarda, tiro único, deve se causar muito dano, porém o reload rate deve ser bem alto, tá ligado? Então
Provavelmente deve ser um combo legal com o teletransporte dele. A gente vai ficar de longe, dando tiro, dando tiro, dando tiro. Abriu uma brecha, você vê que o cara, tipo assim, tá com vida baixa, morrendo, coisa do tipo. A gente usa o teletransporte. Teletransporte não, o holograma, pra chegar perto do cara, enquanto a gente tá de longe dando tiro. Se o cara tiver com a vida baixa, tiver morrendo no meio disso tudo, a gente reativa o holograma, aparece do lado do cara e finaliza com a espingarda. Acredito que a gameplay dele vai ser basicamente essa. A gente vai estar sempre dando tiro, usando o holograma para flanquear, né, para se afastar, para continuar dando tiro com o rifle, ou se não para se aproximar e finalizar o cara rápido. Mais ou menos com esse esquema que eu falei. A gente está dando tiro, usa o holograma, tá ligado? Para dar um palme assim na área, para chegar perto do inimigo, para chegar perto de alguma posição, né? Por exemplo, a gente está aqui, tipo, atrás de uma casa, dando tiro em um outro mecha que tá, tipo, a 2 casas na nossa frente, tipo, numa rua, tá ligado? Não sei, só dando um exemplo. Enquanto a gente tá dando tiro, a gente mandou o holograma aí pra frente. E a gente tá dando tiro no cara. Se o cara continuar ali perdendo vida, a gente reativa o holograma, fica do lado dele e finaliza com a espingarda. Parece ser uma mecânica muito interessante, tanto pra avançar quanto pra recuar, tá ligado? Acho que mecânicas com teletransporte vão ser muito rápidos. E assim, eu acabei não entrando muitos em detalhes, mas eu vou falar aqui para vocês terem uma noção de como esse teletransporte e holograma vão ser fortes. Aparentemente vão ser fortes. A unidade dobra Thunderbird refere-se ao sistema de propulsão superluminal desenvolvido pela Green Shield Technology, que utiliza uma substância especial sob pressão negativa e massa negativa para criar um forte campo magnético capaz de distorcer o espaço-tempo e permitir saltos no tempo. Há informações publicadas que surge o uso desses componentes para a formatação de campo magnético. E assim, eu vi muita gente comentando, e eu mesmo estava teorizando, se esse teletransporte dele ia ser instantâneo. E sim, vai ser instantâneo, tá ligado? Vai ser instantâneo. Assim que a gente reativar, ele meio que vai criar ali uma dobra de espaço-tempo e vai ir para onde está o holograma. Então vai ser uma coisa instantânea. Não vai ser uma coisa muito assim, vamos dizer assim, telegrafada, igual do Gabriel, tá ligado? Agora, a arma secundária dele. A arma secundária dele vai ser a besta, não vai ser uma arma primária, como a gente achou que fosse. A besta vai ser a arma secundária. E o que a besta faz? Opa, tô lendo aqui errado. A arma secundária, besta de detecção. Lança uma besta de reconhecimento para causar danos ao inimigo. Quando a besta atinge o alvo, ela marca os inimigos próximos e continua a enviar suas posições. Então, eu acredito que 2 a 1. Ou essa arma vai só causar efeito se a gente acertar o alvo, tá ligado? Ou vai ser numa região. Por exemplo, vai funcionar como um Heart Detector. Imagino eu, esse tipo funcionar como tipo um Heart Detector. Se a gente acertar um alvo, vai ficar ali detectando ele e todo mundo que está próximo do alvo. Se o alvo se mexer, vai identificar ele se mexendo e vai junto assim e tal, e vai identificando todo mundo que está perto. Ou vai ser uma coisa, vamos dizer assim, mais estática. Se a gente acertar no chão, não precisa acertar em ninguém, não vai causar dano em ninguém, mas vai mostrar todo mundo que está ali próximo naquela área, tá ligado? Isso, de qualquer forma, não importa muito como isso vai funcionar. Lógico que importa, mas estou falando aspas porque assim, só por detectar o inimigo é uma habilidade forte e já comba muito com o holograma, porque a gente pode usar arma secundária para saber onde o inimigo tá, né, para ter uma noção da movimentação dele, por onde a gente está indo, se tem alguém realmente ali, e usar o holograma para dar um bait no inimigo ou até para pegar alguém distraído e matar, tá ligado? Porque tipo assim, a gente sabe que tem um cara ali que tá low life, vamos jogar a flecha ali para reconhecer a área. Jogou a flecha para reconhecer a área, viu que tem um cara ali que tá realmente morrendo, o cara que você achou que tivesse, e você só se teletransporta pra lá e finaliza o cara, tá ligado? Você comba já a flecha com o holograma, meio que ao mesmo tempo ali, sabe qual é? Acho que é um combinho muito forte, tá ligado? Aqui só não fala exatamente como ela vai funcionar, se vai precisar de fato acertar um inimigo, ou se a gente só disparar e acertar em alguma região, vai trazer essa localização pra gente, tá ligado? Enfim,
eu gostei disso. Habilidades táticas. Projeção de dobra. Lança uma projeção em movimento contínuo para frente, é o holograma dele. A projeção desaparecerá após atingir o tempo máximo de existência. Então vai ter um tempo ali. A gente vai lançar ela, ela vai andar, vai movimentar para frente para sempre até acabar o tempo. Aqui não diz quanto tempo é, mas eu acredito que não deve passar de 5 segundos. Não acho que passe mais que isso. Enfim, a projeção desaparecerá após atingir o tempo máximo de existência. Se a habilidade for usada novamente dentro de um período de tempo após o lançamento da projeção, o Hunter irá se teletransportar para o local da projeção. Aquilo que a gente estava conversando quase agora, né? Ele vai ter uma habilidade que vai ser trocar de arma, tipo do Snow. Ele também vai ter um pulo normal, tá ligado? Esse aqui é o piloto dele, eu achei bem legal assim o design dele e lembra muito também o design do Snow Mirage. Os dois são muito parecidos. Esse aqui é mais pretinho que nem nós. E esse aqui é branquelo pra caralho. Mas assim, o estilo deles são muito parecidos. Não só do piloto, como de mecha também. Eu não vou falar que eu desanimei com o Hunter, não desanimei, mas depois que eu vi as habilidades dele, eu vi que ele é muito mais parecido com o Snow Mirage do que eu pensei. Eu já vi que eles tinham algumas similaridades, né? Tipo, umas questões de ficar stealth, trocar de arma, uma arma especializada a longa distância, uma arma especializada a curta distância. Eu já tinha imaginado isso, mas vendo assim as habilidades, parece muito mais... Como posso dizer assim? Muito mais parecido certas táticas, tá ligado? Não que seja falta de identidade, mas eu acho eles muito parecidos. E assim, só um detalhe aqui, acredito eu que a espingarda dele, embora seja tiro único, esqueci de falar isso, né, naquela hora, mas embora a espingarda dele seja tiro único, ele aparentemente vai carregar uma espingarda em cada mão. Então, basicamente, vão ser 2 tiros, tá ligado? Vai ser pou em cada arma e vai soltar o reload. Mas assim, eu acho que a maior diferença entre eles dois é que aparentemente o maior dano do guerrilha vai ser a curta distância e o maior dano do Snow é a longa distância. O Snow ele consegue encaixar algum dano, né, de perto, assim como acredito que o guerrilha vai conseguir encaixar algum dano de longe, porque o rifle dele de precisão parece que vai causar algum dano, mas parece que realmente o boom dele de dano vai ser a espingarda, assim como o boom de dano do Snow é o sniper dele, né? Então eu acredito que eles têm o mesmo tipo. Eu não lembro o que o Snow é, ele é Sniper Burst, se eu não me engano. Eu acredito que ele vai ser Sniper Burst também, ou vai ser Assalto Burst, vai ser algo do tipo, sabe? Eu não acredito que eles fujam muito assim, eu acredito que os dois vão ser Burst. Não, aliás, o Snow já é, né? Ele vai ser algo assim do gênero. Mas assim, eu fico só me perguntando como vai ser os cores dele, tá ligado? Que eu não... Eu acredito que os cores dele tenha... Como posso dizer isso? Eu consigo imaginar ele com 2 cores distintos. Um, que eu já tinha comentado, assim que ele mata um alvo, ele recupera uma parte da vida. Acredito que ele possa ter alguma mecânica assim. O outro é que é envolvendo o teletransporte dele. Ou o holograma vai causar dano, ou ele, quando se teletransportar, vai causar dano na região. Coisas do tipo, tá ligado? Eu acredito que o holograma dele dê dano, ou quando ele sair de um lugar e vai pro outro, ele acabe dê dano, sabe? Ou quando ele sair do teletransporte, ele dê dano adicional, quando ele ativar o holograma, ele dê dano adicional, coisa do tipo. Mas eu vejo o core dele andando mais ou menos nessa linha. Então é isso, gente. Curta, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você achou desse mecha. Se você tá animado pra ele, se você tá animado pro piloto dele, se você vai comprar ou coisa do gênero. É o que eu costumo falar, não compra agora, né? Espera pelo menos uma semana, eu vou trazer review aqui. Não importa se eu gostar dele ou não, quando sair gameplay, eu sempre vou comprar um mecha. Eu vou trazer review, vou trazer aqui o que eu acho, vou trazer aqui alguma gameplay.
Tem o modo treinamento também para você testar. Assim, nunca recomendo comprar logo de cara, a não ser se você já tiver todos os mechas, aí compra. Mas se você tiver na dúvida, que mecha eu compro, que mecha eu compro, não compra agora, tá ligado? Espera você entrar no modo treinamento para testar. Eu também trazer aqui alguns conteúdos, porque de repente eu trago aqui e você fala, porra, não é pra mim. Tipo o Pulsar quando lançou, tá ligado? Ficou muita gente no hype, e tem gente que comprou o Pulsar naquela época e tá pegando poeira até hoje, tá ligado? Então assim, espera, eu juro que você não vai se arrepender, aguenta essa ansiedade. Então é isso, gente. De novo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, principalmente compartilhe esse vídeo com seus amigos, né? Daqui a pouco a gente tá chegando a 1000 inscritos, eu espero que a gente chegue. E é isso, eu vejo que vocês aí deixaram vários comentários, eu li alguns, respondi outros, mas tô fazendo aquele esquema de juntar vários comentários e fazer um videozinho, né, falando sobre. Então, beijos, se cuidem, até o próximo vídeo, até mais.